Começa. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Penguin Random House e da Objetiva, que é a chancela que publica esta obra da Betty Millen. Agradeço a todos a vossa presença. Agradeço também ao Hotel Tivoli a hospitalidade e a generosidade com que nos recebe. Quero agradecer ainda à atendente da gestão, à Maria Belo e ao Carlos Kessel, da Embaixada do Brasil, a honra que nos dão em estar aqui hoje presentes para falarmos um pouco sobre esta obra. E agradeço também, por último, mas não em último, e um agradecimento enorme à nossa querida autora Betty Millen, que nos deu o privilégio e nos confiou a sua obra. É um gosto publicá-la aqui. É um livro que nos diz muito, e eu penso que diz muito a toda a gente hoje em dia. É uma... Falávamos isto ontem, é uma ficção que de tão real, tão terna quanto crua, diz tanto a tantos de nós. Uma ficção que é quase um testemunho real do que é lidar com o avançar da idade, do que é uma mãe que passa quase, ou de uma filha que passa quase a mãe de uma mãe. Por isso achamos que era fundamental publicar este livro e difundi-lo em Portugal. Um livro que é, para nós, muito querido por tudo isto que vos digo. E é um prazer enorme trabalhar com a Betty, uma pessoa tão carismática e tão terna quanto este texto. Eu não vou alongar-me, porque somos aqui muitos para falar sobre esta obra e com certeza temos aqui participações mais novas do que a minha. Passo então a palavra ao Carlos Kessel, da Embaixada do Brasil. Obrigado. Beth, eu fiquei muito contente e honrado com o teu convite. Me tornei um leitor privilegiado, que é aquele que primeiro encontra a autora e depois comenta o livro com a autora, e a autora ouve com atenção. É difícil, às vezes nós admiramos livros e autores, em geral, à distância. Então, acho que foi um bom encontro. Nós temos um amigo comum, e eu te conhecia à distância como um leitor talvez distante do que você escrevia e da imprensa toda. E quando ele me falou de você e do livro, obviamente aconteceu comigo, que eu acho que deve ter acontecido com muita gente no Brasil e vai acontecer com muita gente em Portugal, que é ser imediatamente capturado pelo título. E duas palavras inevitáveis, né? Mãe e eterno. E eu acho que correr natural das coisas faz com que, em geral, nós tenhamos mães eternas. Claro que para algumas pessoas é diferente, mas nós todos nascemos e convivemos com as nossas mães durante muito tempo. E me veio à cabeça imediatamente um outro título de livro que eu também tinha lido e tinha impressionado, que é O Filho Eterno, e eu me dei conta de que nós estávamos lidando com duas eternidades diferentes. Uma delas, e eu volto ao correr natural das coisas, uma delas vem de muito antes, ou seja, nós já nascemos com mães eternas, mas essa eternidade finda um dia. No caso do Filho Eterno é uma coisa diferente. É uma eternidade que nasce e que vai até o final, em geral, dos nossos dias. E todo esse interesse inicial se transformou numa leitura atenta. O teu livro foi um daqueles livros que eu falei assim, eu vou ler isso com calma, no final de semana, de uma sentada só, de uma deitada só. Eu não vou ler fragmentadamente. E eu te confesso que eu não consegui. Eu acho que o que deve estar acontecendo muito com você nas entrevistas que você tem dado, nas pessoas que têm te escrito, é que as pessoas acabam falando das próprias mães. Minha mãe morreu, eu tenho mãe viva, minha mãe está doente, minha mãe está velhinha, e então você vai me perdoar por ser mais um. E fazer um breve parênteses. Eu tenho mãe viva e muito velhinha.
E eu me dei conta de que a leitura do teu livro não ia ser só uma leitura prazerosa, como estava se afigurando nas primeiras páginas. Ia ser, na verdade, uma escalada para mim. Eu fui me dando conta de que o que estava sendo exigido de mim era mais do que a fruição da leitura. Era um certo engajamento pessoal e na coragem de te acompanhar. E essa leitura, que ia ser uma leitura de uma sentada, de um final de semana, de uma deitada só, se transformou numa leitura de muito mais tempo. Eu, algumas vezes, deixei o livro de lado, e uma vez eu te confesso que até coloquei ele de volta na estante, e só me faltou colocar ele na estante atrás de outros livros para eu nem ver mais a capa e o título. A lombada e a capa e o título, porque para mim foi se tornando uma leitura difícil. E eu, num certo momento, comentei isso com a Cássia, que você conheceu, com a minha esposa, e ela começou a ler também, e a mãe dela faleceu há poucos anos e ela não chegou ao fim. Mas eu retomei o livro. Eu quero dizer que eu retomei o livro quase que em solidariedade a você, e uma certa vergonha da minha covardia. Porque eu pensei, mas se a Beth foi muito mais além, se a Beth sentou muitas vezes, respirou fundo e lidou com isso dessa maneira, e obviamente não se trata de ser ficcional ou não ficcional, ou em parte ficcional, mas ela lidou com esses sentimentos, eu não posso ficar atrás. Eu, de alguma maneira, tenho que ser distantemente, silenciosamente solidário. E eu fui em frente. E eu te confesso que eu me senti depois quase como que a pessoa que está naquele grupo de pessoas que sai de manhã para fazer uma caminhada, uma escalada, e de repente sente que não está mais com vontade de fazer aquilo, mas que fica envergonhado dos outros que estão ali andando junto, porque eles combinaram de subir lá um certo pico, e principalmente fica com vergonha do guia, né, porque ele já se comprometeu aí junto e não vai voltar da metade. E ao mesmo tempo ele pensa o seguinte, mas eu já vim até aqui, quer dizer, a parte difícil, que foi acordar cedo, colocar lá o short, colocar o tênis e começar a subir, eu já fiz, não é possível que eu não chegue até o fim. O que é que o guia vai pensar de mim? Eu cheguei até o fim. Foi uma leitura difícil e prazerosa, e instigante e densa e tensa. E eu queria te agradecer realmente por ter escrito isso. Eu não consigo imaginar a pessoa que não passe por reflexões e questionamentos parecidos em relação ao envelhecimento dos pais, quando tem a sorte de ter pais vivos e envelhecer e ver os pais envelhecerem. E você, alguns dias atrás, nós estávamos falando de outra coisa, e você me disse que, na verdade, em certos momentos, é melhor manter as perguntas, né, porque respostas não existem. Eu acho muito legal que você tenha feito essas perguntas e tenha ido ao âmago desses sentimentos todos, que são inevitáveis. E quando eu estava fazendo algumas anotações, claro, pensando no que eu ia dizer, eu me deparei não com a folha em branco, mas com a folha cheia, mas com a falta de um arremate. Então eu vou recorrer quase ao teu arremate, para fazer o meu, e encerrar a minha fala com uma frase muito bem achada e muito bem escrita, que é, e aí eu arremato a minha fala com o som de um silêncio grandioso. Era isso que eu tinha dito. Maria Bel? Depois desta intervenção é difícil falar, porque foi tão sensível, tão comovente, e eu vou falar destas mesmas coisas e talvez também de outras, mas de uma maneira um pouco mais, como é que eu ia dizer, não tão emocionante, porque é do meu feitio também.
provavelmente da minha mãe, que era uma mãe excelente, extraordinária, inteligente, mas que tinha, como teve muitos filhos, tinha 9, teve muita dificuldade em dar aquela emoção à nossa vida que outras mães terão dado. E por isso essa é para mim também mais difícil, suponho eu, por isso expressar essa forma, esse caminho e essa emoção. E eu gostei também muito do livro da Betty, claro, penso que ninguém pode deixar de gostar, e eu queria falar, sobretudo, do ponto de vista da psicanalista, portanto, psicanalista um pouco distante, né? E penso que a Teolinda Gerson vai falar mais da escritora, da literatura, da literadora, se é que essas coisas em alguém, e sobretudo da Betty, se podem separar. Eu falaria, portanto, das questões vivas, não tão pessoalmente, mas as questões vivas que a Betty nos põe com este livro. Betty não é uma feminista ortodoxa, não é uma psicanalista ortodoxa, não é uma mulher ortodoxa. Se Freud e Lacan são seus mestres, foi por lhe darem os utensílios para elaborar o seu pensamento irrequieto e livre e alimentarem a sua curiosidade insaciável. Por isso, nunca macaqueou ou papagueou o que eles foram, disseram ou escreveram. A coragem de Betty, ao escrever este livro, foi o de levantar um dos tabus da nossa sociedade, a da relação dos velhos e seus filhos. E vou começar por vos contar 2 histórias. Um dia uma amiga pediu-me para ir regularmente à casa do pai, com 80 anos e um pouco depressivo. Ele tinha escrito a sua biografia e o pretexto para esses encontros seria revermos o manuscrito. Eu fui consultada como amiga e como psicóloga, mas, portanto, o pretexto seria revermos o manuscrito. Pretexto que ele desmontou logo no início, perguntando-me o que é que eu fazia e ficando a perceber o que é que eu lá estava a fazer. De qualquer forma, o texto que ele tinha era uma sensabolia. Mas as conversas que tivemos revelaram um médico à antiga com uma vida apaixonada, cheia e movimentada, que, entre muitas outras coisas, ainda estudante, decidira ir para a França ocupada ajudar na resistência, de onde saiu com a dignidade com que entrara. O manuscrito mudou assim completamente, mostrando um personagem forte e atrativo. Chegados ao fim, a minha amiga disse-me que a Câmara Municipal ia publicar o livro, mas que os irmãos, ele tinha 6 filhos, não gostavam da nova versão, que não mostrava o pai de família idealizado, mas o cidadão livre e pensador. Isso também os poria a eles a descoberto. Foi a única experiência que fiz ao abrigo de uma empresa chamada Clínica 65, que abrira com uma colega. As diversas tentativas feitas por nós para abordar os mais velhos, que eles vivessem em sua casa, na casa dos filhos, ou em residências assistidas, como agora se diz, esbarraram sempre com a indisponibilidade dos familiares para aceitarem que os seus mais velhos tivessem uma escuta para as suas falas. Outra história. Há poucas semanas foi o aniversário da minha irmã mais velha, de 87 anos, que vive numa dessas residências. Já não tinha condições para ficar sozinha e não queria estranhos na casa dela. Contrariada, tem perdido alguma lucidez, mas mantém o seu querer
de que, como a Mãe Eterna, não desiste. Festejámo-la entre irmãos, em casa do nosso irmão mais velho, cuja mulher está essa muito deteriorada pela velhice. Depois do almoço, as duas sentaram-se em 2 cadeirões próximos, por acaso em frente de uma cadeira onde eu estava. Os outros conversavam do outro lado da sala. A minha cunhada tentou estabelecer contacto com a minha irmã, dando-lhe umas pancadinhas no braço, mas era sacudida. Ia insistindo, até que a minha irmã lhe deu uma estalada. Eu estava olhando. Ao que, mais inesperadamente para mim, a primeira respondeu da mesma forma. E 4 estaladas, nada de grave, voaram para cá e para lá. Eu sorria. Vieram separá-las os meus irmãos, interrogando-me por que me deixara ficar. Também eu me perguntei porquê e porquê sorria. Percebi que foi de ver aquelas 2 senhoras, educadas, pertencentes à classe alta lisboeta, porem de lado as suas boas maneiras e fazerem o que lhes apetecia com um certo gozo não revelado, que, claro, incomodava os presentes. Funcionaram como as crianças que traziam escondidas dentro de si num mundo inofensivo e mágico, como diz a Betty. Betty compara a liberdade da gente velha à liberdade dos poetas com a língua. É uma boa comparação. Mas eu gosto de comparar com as crianças pré-edipianas que não conhecem ainda o bem e o mal e que criam e interpretam a vida por uma extraordinária sensibilidade ao real. Claro que esta minha comparação pode ser mal interpretada, porque um dos problemas com os mais velhos é que aqueles que se ocupam deles tendem a tratá-los como crianças. Ou seja, aliás, como as crianças não devem ser tratadas. Falamos às crianças, e sobretudo aos mais velhos, como se soubéssemos mais do que eles. Ora, no seu corpo, umas e outros, crianças e velhos, conhecem a presença e a ausência, o lugar do sujeito e o do outro. Dizia isto Lacan e acrescentava: não seria fácil viver se não seria fácil de viver se a cada instante tivéssemos esse sentimento de presença que qualquer de nós tem, com tudo o que ela contém de mistério. Mistério que afastamos e ao qual, afinal, nos habituámos, conclui. Ao contrário, a personagem filha da Mãe Eterna tem com a mãe uma fala verdadeira, que não passa ao lado. Deixa-se interpelar e surpreender pela fala da mãe. Irrita-se com a teimosia e ri com o seu humor. Betty não quer excluir, nem maltratar ou infantilizar secamente os velhos. Por isso, há que reabrir-lhes um espaço de fala, a fala inocente e livre que já foi a deles e que o adulto que foram recalcou. É o que ela consegue com a mãe. Em Portugal, discute-se hoje no Parlamento a eutanásia. Nesse debate, não ouvimos ainda a frase de Betty: a função do médico é tratar e não prolongar a vida. Por isso, ela diz que morrer é um direito. Será que esta frase equivale a outra mais terrível, o dever de matar? Dever de quem, como, em que condições? Muitas vezes é simplesmente a decisão de deixar morrer, desligar medicamentos e máquinas. Outras será apressar o inevitável. Porquê morrer será um direito? Ou é simplesmente o fim de cada vida humana, mesmo daquelas que ainda não o são verdadeiramente? Este debate sobre o direito de morrer ou sobre o dever de matar. Este debate é o debate da morte, o mesmo que da intervenção voluntária, da interrupção voluntária da gravidez, seja qual for o motivo, o mesmo que do suicídio. É também o debate sobre a guerra. É o debate sobre o que é a vida humana e sobre as decisões relativas a essa vida que toma gente livre a viver em sociedade. É desta questão,
base de todas as outras, a da morte decidida, que nós pomos a nós próprios uns aos outros, que Betty trata, fazendo-nos pensar, transferindo-a para nós, seus leitores, na procura da nossa própria resposta. Trata-o destemidamente, certo, em forma de literatura, com humor e emoção, mas pegando num exemplo do cotidiano, em que geralmente preferimos não pensar e muito menos falar. Claro que é uma questão que, como todas as questões que tratam do real da vida e não só no imaginário e no simbólico, é uma questão complexa. De que fundo pulsional vêm as nossas opções concretas, as nossas decisões? Para além do princípio do prazer, Freud diz-nos que está o gozo do horror, o gozo da morte, de que tão bem nos fala Joseph Conrad. De que nós fugimos de falar porque pensamos que a ética é não ter maus pensamentos, quando a ética é poder falar disso, ainda que cruamente. Quem decide? O mais velho, o médico, a família, os políticos, o Estado, a lei? E quem pode continuar a viver de cara levantada após a sua decisão, seja ela qual for, enquanto espera a sua vez? Só quem é capaz de escrever sobre isso um romance. É que o problema não é a morte. Todos morreremos, todos temos muitos a fazer, uns por vezes quando são perdas precoces. Aliás, nem sabemos o que é a morte, para além dessa perda. Aqui, há uns anos atrás, durante algum tempo, eu quando ia adormecer, tentava apanhar aquele momento em que eu passava do consciente para o inconsciente. Claro que nunca consegui. Nós, de facto, não sabemos o que é a morte. O que faz problema não é a morte simbólica ou imaginada, é a morte matada, como diz o poeta brasileiro. Mesmo quando é apenas simbólica ou imaginária. É disso, da complexidade que provoca nos nossos sentimentos conscientes ou inconscientes, que nos fala magnificamente Betty Millen. É disso que o irmão da narradora foge. Mas para além do real, talvez este livro, e não por acaso, nos fale do simbólico, da nossa modernidade. Hoje, os psicanalistas falam e escrevem muito sobre o fim do patriarcado, alguns mesmo do fim do Édipo. Freud, ele falara do declínio do pai. Lacan retomou o tema através do conceito de forclusão, exclusão do nome do pai. Na generalidade, os psicanalistas consideram existir uma importante mutação cultural que faz sintoma na sociedade contemporânea e alguns falam da instalação de um matriarcado. Eu, que sou de um país de filhos das mães, eu escrevi um livro chamado Os Filhos da Mãe. E o meu neto, que tem 10 anos, há uns dias perguntou-me, e eu fiquei sem resposta, porquê é que não chamaste os filhos das mães? É, de facto. Dizia eu, portanto, eu que sou de um país de filhos das mães, estou hoje, nesta época, especialmente sensível, daquele ponto de vista, ao facto de que se trata antes, ou também, no nosso mundo, da morte da mãe. As mulheres, elas mesmas, mães por definição, mesmo quando nunca o foram, Lacan lembra que os órgãos ditos secundários, sexuais, os órgãos sexuais ditos secundários que surgem nas adolescentes são os da maternidade, reclamam, as mulheres, dizia eu, reclamam o direito de excluir essa de sua dimensão real por excelência. É minha opinião que as feministas, nesse seu movimento gritante de identificação fálica, estão, sem se dar conta, a lutar pela morte simbólica das mães, pela forclusão da sua humanidade, pelo fim da maternidade, numa identificação horizontal, dessexualizada aos homens. Com isso, e desconhecendo o que é... Oriental é bom. Oriental é bom. Com isso,
E desconhecendo que aéreos quem comanda as vidas, apagam e dessexualizam o surgimento do sujeito na criança, do sujeito humano na criança. Numa entrevista sobre este seu livro, Betty Millen diz: acredito que em nenhuma outra situação eu tenha aprendido tanto quanto nesta passagem da filha para a mãe da mãe. É que ser mãe é cuidar do corpo, mas do corpo humano, que é suporte da fala e do pensamento. Logo, as crianças crescem e a mãe pode então cuidar de si e da comunidade, ser cidadã. Hoje em dia, a civilização permite-nos viver mais tempo, sermos velhos. Podemos assim cuidar dos nossos netos de uma forma mais gozada do que sabíamos fazer com os nossos filhos. É um dos aspectos em que os velhos, longe de estarem a mais, são preciosos. Eles têm tempo. Têm tempo no sentido de tempo de lazer, mas também tempo no sentido de tempo passado e vivido, acumulado, de soma de vida. Com esse tempo, reaprendem essas noções de ausência e de presença, do sujeito e do outro. Ser mãe da mãe, para quem, como a personagem de Beth é capaz de o assumir, é assim a ocasião de, a seu tempo, aprender de novo, aprender a fazer um dia parte dos mais velhos, deixando renascer a criança em si. Sem saudades, na plenitude. Temos agora as palavras da gestão. Tenho imenso gosto em estar aqui hoje e agradeço imenso à Betty, em primeiro lugar, o convite para falar um pouco aqui sobre o seu livro e também a generosidade dela, que me perguntou se eu podia utilizar um breve e-mail que eu lhe escrevi, assim, ao correr da pena. Eu disse que, obviamente, que sim, que teria todo o gosto, mas nunca imaginei que fosse dar-lhe tanto destaque como uma introdução a um livro de que eu realmente gostei imenso, porque é um tema profundamente atual, como já aqui foi dito, que nos diz respeito a todos. No fundo, os arquétipos, eu não sou psicanalista, não quero entrar lá nas vossas áreas, mas não posso deixar de dizer alguma coisa, são poucos. No fundo, todos passamos pelo nascimento, pelo crescimento, a descoberta da sexualidade, a vivência da sexualidade e a morte. No fundo, a vida resume-se a pouco. Mas cada um a vive a seu modo, e estes arquétipos da criança, da mãe, do pai, do sexo, enfim, são infinitamente preenchíveis porque cada história é diferente. E a Betty escreveu aqui um livro lindíssimo que é um romance, obviamente com uma forte componente biográfica e onde ela não teria provavelmente conseguido ir tão longe se não fosse também psicanalista, mas é um romance e corrija-me se eu estiver errada, eu achei muito interessante que as únicas personagens que aparecem com o nome são as personagens, digamos, secundárias, porque a filha, que é a narradora, o eu narrativo, o eu narrador não tem nome, não aparece, nem a mãe. Portanto, e depois, por outro lado, a parte ficcional é um diálogo ou um monólogo, porque a mãe, quando a filha imagina as respostas da mãe, é a filha que as imagina, porque a mãe é uma mãe inventada, como ela diz no início, baseada naquilo que a mãe foi, mas não são os encontros reais que se passam entre a mãe e a filha, porque a mãe já ultrapassou a fase da lucidez, não conhece a filha, já perdeu bastante a noção da realidade e, portanto, é uma ficção, mas baseada numa figura que foi muito real e muito presente e muito forte, que foi a figura da mãe, que era uma personagem com uma personalidade muito forte
e até ao fim manteve o seu desejo de independência, o seu ponto de vista das coisas, a sua maneira de ser, de que ela nunca quis abdicar e que Betty reconstitui aqui. Por outro lado, também achei muito interessante que a Betty não tenha querido escrever, como fizeram outros autores, nomeadamente de língua francesa, grandes nomes da cultura e da literatura, que escreveram sobre as suas mães. E poderíamos citar, por exemplo, Georges Simenon, que é belga, mas escreve em francês, e que escreveu Lettre à ma mère, depois da morte da mãe. Ou Simone de Beauvoir, que escreveu Une mort très douce, sobre a morte da mãe, que é um livro muito mais conciliador e muito mais terno do que aquele que ela escreveu sobre Sartre, que supostamente teria sido o grande amor da sua vida, mas depois de ler aquele livro eu fiquei um pouco zangada com a Simone e fiquei a duvidar muito se aquele amor que quando eu tinha 18 e 20 anos achava que era o ideal, se alguma coisa de essencial se passava entre as pessoas é porque elas se encontrariam sempre, porque era o par certo, etc. No fundo fiquei a duvidar de muita coisa. E também, por exemplo, uma amiga minha, francesa de origem marroquina, escreveu um livro lindíssimo que saiu na Gallimard, que se chama Rosa Gálica, Colette Felous. A mãe era marroquina, mas de educação francesa, e a Colette vive em França, é jornalista, e o livro é sobre a mãe, sobre a decadência, a mãe que vai para um lar, ela que a visita, enfim, até ao fim, e ela termina dizendo: eu inventá-la-ei para sempre. Também, portanto, a recusa de ver a mãe partir, que a Betty contraria neste livro, porque diz que o escrever o livro também a ajudou a aceitar a morte da mãe, que é algo que nós não queremos aceitar. Podíamos também citar Le Livre de ma mère, do Albert Cohen, que é provavelmente o mais belo destes todos que eu citei, que ele é um enorme escritor. Mas a Betty não quis escrever isso. Portanto, este livro tem a ver com a sua vivência, mas não é um livro sobre a sua mãe. É também sobre todas as mães, na minha perspectiva. E o facto de a mãe não ter o nome também me parece que vai nesse sentido do universal. Porque quem tem nome são as cuidadoras, que é a Ana Lúcia, a filha dela que se chama a filha da Ana Lúcia, que também não surge individualizada, ou Aldo, que é um amigo do pai, e a figura do pai só aparece através das memórias da mãe, ou aparece fundamentalmente através do amor que a mãe teve por ele, que também é um amor idealizado, porque ele já partiu há muito tempo e ela ficou sempre com aquela recordação idealizada. O irmão, que também aqui aparece, que é o oposto da filha narradora, que é o irmão indiferente, egoísta, que não quer saber, que desaparece, que vai à sua vida e que não vem cuidar da mãe, nem fazer-lhe companhia, nem está presente. Portanto, é o grande ausente. Talvez também, no fundo, haja alguma coisa de alter ego nestas duas personagens que se cindem, porque, como disse o Carlos Kessel, não é um livro fácil de ler, porque a Betty vai muito longe na relação muito difícil que se cria, cheia de ambiguidades, entre a filha e a mãe envelhecida. Porque de facto a cronologia aqui não interessa, não é a cronologia lógica, nem é a cronologia da realidade, mas o que de facto se passa é que hoje em dia nós vivemos mais tempo, as filhas tornam-se,
ocupam o papel de mães da própria mãe, como a Betty diz, e já foi referido também pela Maria Belo, mas esse é um papel não natural. E a Betty refere o narcisismo, que realmente é aquilo que nos leva a recusar a imagem, o espelho da morte que a mãe nos apresenta. Mas a verdade é que eu penso que nós temos muitas defesas contra o narcisismo e pensamos, mas a mim não vai acontecer isto, eu vou morrer muito antes. Ou, entretanto, a medicina vai evoluir tanto que vai haver medicamentos, eu posso ter muitos anos no bilhete de identidade, mas eu vou manter-me lúcida, fantástica, tudo isso. Ou então, para mim, eu quero a eutanásia e bem sei como farei quando chegar a minha altura. Não vou sofrer, eu resolvo o meu problema. Portanto, nós afastamos tanto quanto possível essa visão de que um dia estaremos naquele lugar. E realmente é o mais natural, até porque nunca sabemos quando nem como, e de repente podemos adoecer, acontecerem-nos muitas coisas, e mesmo o testamento vital que as pessoas fazem ainda é tão incompleto, aquele formulário que eu já vi, porque o problema me interessa em relação a mim própria. Mas eu já deixei escrito e espero que os meus descendentes cumpram o que lá está e tomem nas tintas para a lei e para o que for, porque há sempre outros países onde não sei, eu estou à espera que as coisas se resolvam em Portugal, estou muito mal. Por outro lado, é verdade que as pessoas de idade se tornam muito intransigentes, querem as coisas como sempre foram, querem que de algum modo a casa seja a sua casa, que as coisas estejam naquele lugar, não querem alterações, não querem mudanças, querem continuar num tempo que já passou e que aqui a filha só consegue partilhar com ela através de olhar os álbuns de retratos, portanto só no passado. No presente a filha é duas, como ela também diz, é aquela que só diz o que tu queres que eu ouvir, e a outra sou eu que me revolto, porque é humano a sensação que não tem nada de narcisista, ou antes, se calhar tem tudo, vocês é que sabem, mas de pensar, agora eu estou num impasse, porque tu precisas de mim e eu não te quero abandonar porque gosto muito de ti, porque te devo a vida e todo o carinho, etc. Mas, por outro lado, eu vou deixar de viver se for cuidar de ti. E o que tu me estás a pedir é o impossível, é que eu renuncie a mim própria. E quando as mulheres já passaram a vida inteira a cuidar das crianças, a cuidar dos mais velhos, de tudo e de mais alguma coisa, quando elas pensam, os filhos cresceram, agora tenho um bocadinho de tempo para mim, vou ser cidadã, como também disse a Maria Belo, vou ser eu, sem estarem os outros à espera de mim, sem ter que ser generosa, sem ter que me dividir e multiplicar, de repente a nossa liberdade é limitada por outra pessoa e isso cria uma enorme sensação de revolta, queiramos ou não, e isso é humano. Isso é humano porque nós não queremos ficar ali e se ficarmos não vivemos. Portanto, no fundo a escolha é entre sentir-se muito mal com a sua consciência e abandonar a mãe e não ir vê-la. Claro que há um meio termo que é arranjar cuidadoras, etc, que normalmente também as mães recusam porque nenhuma serve e aqui esta mãe não as despede, como muitas vezes acontece. Ou também não é ir para um lar porque os lares são péssimos, são caríssimos, fazem os serviços mínimos e são horríveis e são péssimos, é tudo horrível. De facto, a sociedade tem que evoluir, tem que dar uma resposta para isto, porque não se pode exigir que sejam as filhas, os filhos, de facto, como este, vão à sua vida e não se sentem obrigados a nada. Mas as filhas, sim, e não é justo, nem é humano, nem é possível que, de facto, depois, o único tempo
que já não têm aquela vitalidade dos 20 anos, nem aquela força, nem aquela energia, nem mais nada, mas que, apesar de tudo, era delas, deixe de ser e seja outra vez sacrificado. E essa ideia da mulher como alguém que nasceu para se sacrificar pelos outros, isso de facto está ultrapassado. Nós não aceitamos isso, não recusamos a maternidade, nem a feminilidade, não recusamos nada, mas queremos tudo. E isso não é fácil, E é verdade que hoje em dia os homens perderam privilégios, porque, e por outro lado, ganharam coisas. Hoje os homens ajudam a criar os filhos, a cuidar deles, a mudar fraldas, a dar-lhes a papa, a dar biberon, ajudam nisso tudo. Os homens de hoje não têm nada a ver com os homens da minha geração, que não sabiam nem estrelar um ovo. Mas eles perderam privilégios, é verdade, mas por outro lado, antigamente eles só criam os filhos nos divórcios litigiosos, porque aí eles apareciam e diziam: eu gosto muito deles, eu vou levá-los à escola, eu quero os mesmos direitos, eu quero, porque a mãe estava lá e queria. Porque até aí eles não queriam nada. Eles queriam que a mulher lá estivesse e queriam chegar a casa, ler o jornal, ver a televisão e o jantar aparecesse feito. E os filhos educados pelas mulheres. Portanto, é uma sensação de luta, é uma situação de luta entre as mães e as filhas. Por exemplo, eu cito aqui algumas frases. Não suportas que me oponha a nada. A quase tudo dizes não. Mas qual delas é que é a autoritária ou a egoísta? No fundo são ambas. As mães também não dão conta, não têm consciência disso, mas são imensamente autoritárias e imensamente egoístas, porque veem tudo da sua perspectiva e sentem-se sempre injustiçadas. Por muito que as filhas façam, acham-se sempre bastante abandonadas, bastante pouco compreendidas, acompanhadas, etc., porque querem tudo. Depois, a filha aqui também diz: queira ou não, eu penso, não sou monge nem padre. O que é verdade, o que é absolutamente legítimo. Eu sei que no fim de tudo não me conformo com o teu fim. Para suportar a perda, escreva uma interlocutora imaginária. A vida será mais fácil depois de não estares aqui. Quero a tua morte, mas não a desejo. Portanto, no fundo, há uma ambiguidade enorme. Eu quero a tua morte, mas eu não a desejo, não me atrevo a desejá-la, mas se calhar até desejo, porque é melhor para as duas. Mas, sobretudo, é melhor para mim. Se calhar pensa uma filha nessa situação, sobretudo se ela demorar muitos anos, se ela durar muitos anos. Porque eu acho que é a situação talvez mais dura da vida, porque em relação a uma criança é completamente diferente, é muito gratificante. A criança cresce, vamos para um objetivo, vamos para numa caminhada que é completamente positiva, e aqui estamos numa caminhada que é completamente negativa e em que não recebemos nada, porque a mãe no fundo está bastante contra nós, de algum modo, e damos tudo, mesmo aquilo que não queremos dar e que sentimos que não temos a obrigação de dar. A eutanásia, várias vezes mencionada no livro, posso ajudar-te se é isso que queres, mas o que é também muito audaz dizer isto, porque no fundo qual é a filha que tem a coragem ou a capacidade de ajudar a mãe a morrer? Penso que no fundo nenhuma, ou quase nenhuma. Mas a mãe que diz isto, eu quero morrer, depois diz-lhe logo a seguir: mas marca-me a consulta da terapia da fala para amanhã. Portanto, não quero morrer coisa nenhuma, não é? As pessoas dizem isso quando se sentem pior, mas depois passa aquele instante e já não querem. Até porque a morte é assustadora e quanto mais nos aproximamos dela, mais assustadora ela se torna. Há um escritor americano que é o Irving Yalom, que escreve teaching novels, segundo ele diz, em que ele diz que olhar a morte é como olhar o sol, e tem mesmo um livro que se chama Olhar o Sol,
e ele hoje tem perto de 90 anos, mas tem falado muito sobre esse aspecto de encarar a morte, que a mim, na minha idade, mas eu já tenho quase 80 anos, embora não os sinta, mas estão cá. Nem parece. Sinto cá, estão cá. Mas eu penso que é uma coisa assim muito longe, mas não me assusta rigorosamente nada. Mas sei que um dia me irá assustar, se me sentir próxima dela, porque é o desconhecido, é o nada, provavelmente, e depois já é o medo da dor da passagem, etc. Mas no fim a filha também, a mãe neste livro morre e a filha diz: a tua morte foi providencial, porque foi súbita e porque a mãe não sofreu, e há um momento de grande ternura até ao fim. Portanto, eu penso que aqui o que há de mais forte é um imenso amor, uma imensa ternura, uma imensa gratidão, uma imensa identificação da filha com a mãe. Mas também há aqueles instantes de revolta, e felizmente que a Betty é uma pessoa muito saudável, na minha perspectiva, e também viaja, escreve, faz outras coisas, não vive 24 horas por dia obcecada com a ideia de que tem de cuidar da sua mãe. E o fim eu vou fazer como o Carlos, e vou dar a palavra a 2 linhas da Betty, que ela diz: ainda não sabia que sem que me esforçasse, tu renascerias no meu coração e nós continuaríamos juntas. Vais ser enterrada num caixão de mogno, como combinado, e vais entrar no túmulo da família, ao som de um silêncio grandioso e dos que nunca renunciaram à independência, porque a mãe foi forte e independente até o fim. Obrigada. Bom, agora chegou a minha vez. Nunca é fácil, né? Então, eu vou começar retomando as falas dos queridos que aqui estão. Na verdade, eu me sinto como se eu estivesse entre muitas mães, né? Carlos, Maria, que foi minha colega lá no Lacan, Sara, que me acolheu a partir só do texto, né? Teolinda, que é minha amiga desde sempre, o Lourenço, Eduardo Lourenço, que me deu a honra da sua presença, que eu entrevistei há 20 anos em Paris, ele não se lembra, mas eu me lembro. A Paula Guedes, o Jean Sazanã, o Jorge Gravanita, que orquestrou esse nosso encontro, que é uma celebração, na verdade, da amizade, e que eu também devo ao texto, a esse texto que eu talvez tenha escrito. E, na verdade, ele se escreveu muito mais do que eu não sei até que ponto, eu posso, quer dizer, eu não me vanglorio de nada. Na verdade, eu não tive a coragem de escrever esse texto, eu tive a coragem de sobreviver à perda da minha mãe, né? Porque acho que morrer é menos dramático do que perder um ser amado. E minha mãe está viva, ela pretende comemorar os 100 anos, a Mãe Eterna. E, então, primeiro eu queria comentar o que o Carlos falou sobre a Mãe Eterna. Todos nós temos mães eternas. Por isso mesmo é que a situação é insuportável. E a condição humana é essa. Nós temos uma mãe eterna que não é eterna, que vai morrer. Quer dizer, isso é uma definição da condição humana. Não tem saída, não é? Então, eu acho que foi por ter eu nunca me deparei com a condição humana de uma maneira tão radical como quando minha mãe começou a se ausentar. Então, como lidar com isso? Aí eu recorri aos meus amigos sábios, os neurologistas, os psicanalistas, e eles todos me disseram: olha, você não pode tratar sua mãe como um rato de laboratório.
Nenhum deles me disse nada que me aliviasse. Então, a única coisa que me aliviou foi me colocar à escuta dessa velha senhora, porque nós não escutamos os velhos. Nós tendemos a achar nós tendemos a valorizar o fato de que eles se tornam repetitivos, mas tem muito mais do que isso. Se a gente puder escapar à irritação e se exercitar na paciência, a gente descobre muita coisa com eles. Por exemplo, vou dar um exemplo, é inimaginável. Véspera de eu vir para cá para fazer o lançamento desse livro, minha mãe me dizia: você vai para Portugal quando? Primeira vez em 10 minutos. Você vai para Portugal quando? Você vai para Portugal quando? Na terceira eu disse: olha, já respondi 3 vezes, agora você presta atenção e não pergunta mais. Ela se volta para mim e diz assim: escuta, mas e se eu perguntar mais? Qual é o problema? Eu tenho 100 anos. Então, se a gente se puser à escuta, a gente sofre menos. A velhice a condição do velho é humanizada e a gente suporta essa escalada que é a perda. A vida é uma escalada e ela é densa e tensa. E foi nela que eu me inspirei profundamente para escrever esse livro e não em qualquer conhecimento prévio. Eu até achei uma frase, passando em frente à casa do Fernando Pessoa, eu li lá: se a ciência é vida, sábio é só o nécio. Então eu me coloquei na posição do nécio para poder alcançar alguma sabedoria através da escrita. E eu acredito que esse é um recurso poderoso e o que eu posso transmitir é isso, né? Que se a gente se entregar à escrita, se a gente se entregar ao texto, ele é sempre revelador. E ele acolhe, aproxima, inclui. Desde que a posição seja de quem hesita, duvida, não sabe de forma ortodoxa, etc. Aliás, eu agradeço o que você disse sobre a ortodoxia, que nunca foi a minha escola. Então, em relação ao morrer é um direito e ao dever de matar, eu queria fazer um comentário. Quem pode decidir? Ninguém pode decidir como será a morte do próximo, mas nós deveríamos ser colocados numa situação tal em que a gente pudesse decidir, né? Em que a gente fosse educado para ter a possibilidade de dizer como e quando a gente quer ir embora, em que circunstâncias, não é? Essa história de morrer por acidente é um drama, é um drama, e eu acho que à medida que a gente prolonga, que a vida é prolongada, é preciso refletir também sobre a humanização do fim da vida, né? E humanizar o fim da vida significa ajudar as pessoas a não sofrerem tanto, né? Para fazer a passagem, para ir embora. Nem todos temos a formação dos budistas, a capacidade de não sofrer com isso, mas podemos ser ajudados, né? Então, não se trata de... Porque o grande problema, na verdade, é a perda. Eu acho que é maior ainda do que a morte, porque a morte a gente não tem a consciência da morte. Nós precisamos ter a consciência de que somos finitos, como acaba de me dizer o Eduardo Lourenço. Ter essa consciência é o que nos distingue como seres humanos, sem glosa. Somos finitos sem glosa, né? Mas podemos ser ajudados nessa passagem difícil. Bom, Teolinda diz que a vida se resume a poucas coisas. Eu diria que ela se resume ao essencial. E que, na verdade, tanto no romance dela,
que me aproximou dela, quanto no meu, nós abordamos o romance a que eu me refiro é Passagens. É um romance suntuoso, que eu já fiz circular muito no Brasil, e a Paula Guedes vai nos ler alguns fragmentos do romance dela, alguns fragmentos do meu, em que ela trata também do essencial. No romance dela, há uma morta e a vida acontece em torno desse personagem. E daí, e a impostura e tudo isso vai se revelando clara e audaciosamente. Agora, em relação ao quero a sua morte, mas não a desejo, e depois, como diz a Teolinda, se calhar até deseja, é verdade, mas eu acho que é sobretudo porque o sofrimento pode ser, o sofrimento de quem vai perder ou de quem está perdendo pode se tornar muito grande. Eu acho que é menos uma questão do ter que cuidar do que da impossibilidade de cuidar e de ajudar. Então é por isso, quer dizer, que a humanização do fim da vida implicaria levar em conta também aqueles que vão ficar. O meu filho me disse, curioso, né? Meu filho que é apaixonado pela avó, nós estávamos na mesa, a avó não parava de repetir a mesma coisa, e ele me disse, mãe, eu espero que você me poupe. Né? Você me poupe. Então tem um limite também do que a gente faz o outro sofrer com a própria vida. Né? Quer dizer, eu acho que seria um grande ensinamento o ensinamento do desapego. Nesse sentido, o budismo seria uma contribuição essencial para as nossas vidas. Em relação a não querer morrer, ninguém que se foi escolado no apego absoluto quer morrer. Eu me lembro quando a minha mãe caiu, porque eu previa essa queda. No livro acontece a queda e a queda é fatal. Mas eu previa a queda da minha mãe e quando ela caiu, aos 97 anos, precisava se submeter a uma anestesia geral e eu disse, escuta, o médico disse que você pode morrer na operação, o que você quer? Você quer? Ah, não, a morte tem que ser natural. Só que nós não estamos mais morrendo naturalmente. Nós estamos, a nossa vida está sendo prolongada artificialmente por decisões, às vezes, profundamente arbitrárias dos médicos e dos familiares. Então, essas questões precisam ser levantadas, elas são fundamentais para que a gente possa viver melhor, ter menos desassossego. Obrigada. Você vai ler em pé, a gente? Não, eu vou ler sentada. Mas eu gostava de ficar no meio das duas. Vai ler sentada? Não acredito. Eu gostava de ficar no meio das duas. Beto, fica aí. Eu fico aqui? Não quero cair cá. Tá. O Jean veio me lembrar que eu preciso dizer para vocês que é uma glória ser editada, para mim ser editada em Portugal, porque a verdadeira pátria literária de qualquer lusófono é aqui. Desculpa. Peço desculpa. Então, este só cruzão. Agora faltam os meus. Então, eu quero, boa tarde a todos, eu quero agradecer à Beth Milá, que eu não conhecia, e me ter convidado para vir dizer umas partes do seu livro e também da Teolinda Gerson. Eu confesso que eu fiquei fascinada com o livro da Beth Milá
E, contrariamente ao Carlos, eu li de seguida e li várias vezes desde que me foi entregue. Li primeiro em brasileiro, que foi o Pedro Gravina Jorge que me deu, depois li a versão portuguesa. E gostei muito, como gosto muito da Tiolinda Gerção. Acho que são duas mulheres. Pois, a versão é exatamente igual. Não se mudou nem uma letra. Mudou. Sim, a outra é português do Brasil e esta é português de Portugal. Mudou. Eu li os dois. Acho mal. Pronto, mas devia ser exatamente o... Eu precisava de um... Percebemos tudo para que mudar. Desculpa. Eu vou ler Você que sabe. Eu vou ler primeiro a Mãe Eterna e depois passo para... Eu queria um copo. Este copo não interessa. Bem, se eu pudesse dar-te a vida de novo, fazer-te nascer de mim como eu nasci de ti, não paro de desejar o impossível. Apesar dos teus 98 anos, não suporto perder-te. Eu, que sei do fim de tudo, não me conformo com o teu fim. De que adiantou ler os budistas e saber que tudo muda? As causas e as condições variam continuamente? Que a vida é fluxo de criação, transformação, extinção e nada permanece? Sei que só a impermanência possibilita a renovação do universo. Porém, o coração não acompanha a cabeça. Quando dizes que queres morrer, eu digo-me que seria melhor para ti não sofreres. No entanto, procuro silenciar o teu voto. Queres mesmo um remédio para te ir embora? Posso dar-te um. Tu ouves-me e calas-te. Não sei se eu falo para tu te calares ou porque não suporto mais ver o que o tempo fez contigo. Ver a ruína em que te transformaste. Já não levantas os pés quando andas. Arrasta-los. Segues precedida pela cabeça por causa da coluna. Parece um monolito ambulante. Quando te sentas, dás a impressão de que já não te vais levantar. Isso, ora me dá pena. Ora me causa horror. O horror do que posso vir a ser. Não sei se a compaixão que os religiosos preconizam e alcançam é resultado de um esforço heroico ou da negação da realidade. Será que eles observam o que veem? Tu não percebes. Tu não percebes que já não tens condições de ir e vir. Ou tens, e eu estou enganada. Já caíste inúmeras vezes. Ao sair, podes ser atropelada e até numa cidade como a nossa, sequestrada. Se isso acontecer, como fico eu, quando for chamada para te socorrer? Tu, caída no meio da rua, a perna esmigalhada, tu nas mãos de um sequestrador. Como fico eu, se tiver de negociar com o bandido? Estou? O quê? Foi sequestrada? Não é comigo. Eu não estou aqui. Adeus. Sempre foste de bater o pé. Não foi graças ao médico que chegaste aos 98 anos e que sempre foste de bater o pé. Embora a batida agora seja diferente, descontrolada, impulsiva. Winston Churchill, depois da queda. Pensando bem, não foi por acaso que a imagem do primeiro-ministro me ocorreu. Churchill venceu a dificuldade de falar e tornou-se um grande orador. Ninguém se esquece dos discursos que mantiveram o povo britânico coeso durante a Segunda Guerra. Nada tenho a oferecer senão sangue, suor e lágrimas. Jamais capitularemos. Como ministro, salvaguardadas as proporções, não paraste de te superar. Tens uma confiança inabalável em ti mesma e distingues-te pela capacidade de vencer obstáculos e resistir. És capaz
de me passar a perna. O facto é que aos 98 anos és capaz de me passar a perna. Pode ser aborrecido, mas não deixa de ser impressionante. A idade deu-te um alvará para só fazeres o que bem entendes. Isso pode irritar-me. Porém, sei que tu, como poeta, tens direito à liberdade e acabo a rir-me dos teus atos. O poeta tem liberdade de versificação, sintaxe e ortografia. O velho tem outras liberdades não catalogadas e talvez não catalogáveis, porque muda o jogo continuamente. A quase tudo dizes não. Não suportas que eu me oponha a nada e recusas os pequenos cuidados a que me sinto obrigada. Pôr um chale nas tuas costas para evitar que te constipes, abotoar a tua camisa ou tirar-te o excesso de maquilhagem. Não compras, não ponhas, não tores, não tires, deixa-me. A quase tudo dizes não, procurando afirmar a tua independência. Mais do que isso, desejas ser perfeito aos meus olhos. Exiges que eu não veja nenhuma falha em ti e só ouça o que tu desejas ter dito. Caso contrário, não te sentes amada. Em suma, a ordem é não interferir. O ponto de vista do médico e do padre. Não quero viver com o que terá sobrado de mim. O aumento da sobrevida está a danificar a tua vida. Porque nos incutiram a ideia de que estar vivo é só o que importa e que estamos vivos enquanto o corpo resiste. O ponto de vista do médico é esse e o do padre também, pois cabe a Deus decidir quando e como devemos morrer. Tu dizes que nenhum nem outro te ajudaram quando o pai adoeceu. No entanto, acatas o ponto de vista deles. Isso acontece porque o instinto de vida existe ou porque tu não tens liberdade. Ninguém duvida da existência do instinto nos animais. Nenhum deles tem a liberdade de não viver. Mas nós temos. E o que nos diferencia é isso. Felizmente escrevo para uma interlocutora imaginária que me dá ouvidos. Tu farias ouvidos moucos se não me mandasses calar. Educada para te resignares. Porque não pode um médico ajudar-te a ir embora. Cuidar da vida também é isso. Porque não aceita ele a morte. Segundo a mitologia grega, além de ser capaz de curar, Asclépio era capaz de ressuscitar os mortos. Zeus aniquilou por não querer que os mortais tivessem poder sobre a morte. Para o teu médico, a morte é um adversário. E tu não concebes a possibilidade de decidir sobre o próprio fim. A ideia de seres ajudada a morrer não te passa pela cabeça. Porque não tens autonomia. Foste educada para te resignares, esperares o fim, doa o que doer. O não agir. O que te faz viver é o sentimento amoroso. Mas não só. És taoísta à tua maneira. A base da meditação taoísta é o não agir, que implica a paciência, a aposta na transformação. Tu não sabes o que é o taoísmo, mas exercitas-te no não agir, sempre que o movimento é arriscado. Sais de cena e deixas o tempo fazer o seu trabalho. Se puderes, vais para o quarto e falas com o amado. Se os vivos falassem mais com os mortos, a vida seria melhor. O morto não ouve e não fala, mas o vivo fala por ele, para responder a si mesmo. Com isso é obrigado a imaginar uma resposta sábia, um exercício teatral que ilumina a vida. A vida deve ser vivida e celebrada. Não sei quem serei depois da tua morte. Ainda que eu hoje só tenha uma mãe a decidir, a decair, e outra imaginária, a quem escrevo. Viver entre as duas permite-me sentir menos a falta da mãe, que de facto vive. Vivi tantos anos contigo que a vida não é concebível sem a tua presença.
Ficarias descontente se eu visse isso. Porque a vida deve ser vivida e celebrada. Aprendeste-o com as tuas perdas. É possível até que sejas tão longeva para compensar as mortes precoces dos teus, dar esperança aos que poderiam ter ficado abalados com elas. Tão bom olhar como sonhar. O médico entregou o atestado ao empregado e eu fiquei na torre contigo. Fiquei a ouvir-te. É tão bom olhar como sonhar. A vida não deveria acabar nunca, filha. Gostaria de ver a minha neta. Quero cantar outra vez uma canção de embalar. A língua dela será a nossa. Com ela terei um futuro. Não posso sequer imaginar que um dia eu não esteja para ouvir o dandalalão migrar com as batidas para o tempo mágico do sino. A vida girava em torno do sol. Com o primeiro raio, as portas da cidade abriam-se e fechavam-se quando o sol se punha. As trancas iam e vinham ao ritmo da natureza. As estrelas daquela época eram as mesmas, mas ninguém olhava para elas da mesma maneira. É tão bom olhar como imaginar. Na torre, nós alcançamos a eternidade. E o Pai estava connosco, porque ninguém morre se continuar no coração de alguém. Obrigada, Beatriz. Agora, de linda gestão. Uma coisinha pequenina. Passagens. É tardíssimo, as pessoas Passagens. querem ir embora. Não querem nada. Uma coisinha muito pequenina. Não, as pessoas A têm Mãe ir embora. Morta. A Mãe Morta. Estes títulos foi a Beth Milan que escreveu. E escolheu. Foi a Beth que escolheu as passagens. A Mãe Morta. Estava deitada, era a única pessoa deitada, mas tinha uma visão perfeita do que se passava em volta. Do mesmo modo que ouvia perfeitamente, mesmo quando falava muito baixo, quase em segredo. Era espantosa a nitidez com que podia ver e ouvir. Inclusive aquele esforço que faziam para sufocar as vozes e reduzi-las ao silêncio. Porque havia, apesar dos ruídos e murmúrios, um enorme silêncio em volta. Era sobretudo esse silêncio que sobressaía, embora as vozes continuassem a chegar. A filha. Na penumbra que se instalara, senti a presença de Ana, a minha mãe. Ainda ali estávamos, frente a frente, ela e eu. Então levantei o lenço e vi-lhe o rosto. Dentro de mim, e parecia-me também dentro dela, havia um grande silêncio e uma vaga sensação de paz. O lar dos idosos. Madalena. No lar, ao princípio, tudo pareceu mais fácil. As caras eram muitas e a tia não podia embirrar com todas. Era uma revoada de pessoas diferentes a cuidarem dela. Apareciam e desapareciam. Ela não os distinguia bem, nem lhes fixava os nomes. Havia uma enfermeira de quem gostou desde o início. E as empregadas eram simpáticas, sim. Pelo menos não pareciam capazes de a tratar mal. Miguel tinha a vantagem de ficar perto e a Marta poder ir lá ir todos os dias. Mas os lares não passam do negócio. São caríssimos e não vêm além dos cuidados básicos. O resto fica a cargo da família, ou são extras, para pagar à parte. Um negócio rentável, como qualquer outro. Eduardo. Tudo quanto a pregou vai saber e é falso. Anunciou fisioterapia, ginástica, passeios, terapia ocupacional, psicoterapia. Mas no fim é tudo conversa fiada. Igual a coisa nenhuma. A filha e a mãe. Esta tem que beber água. E havia outro sonho recorrente. Ia por campos e ravinas arrastando Ana, a minha mãe. Perdia-me numa floresta levando-a comigo. No início eu pegava-lhe e ela era pequena e leve como uma criança. Depois tornava-se um fardo e pesava como chumbo nos meus ombros. Eu seguia inclinada para a frente, tinha os sapatos rotos, as pernas e os pés inchados, o suor escorria-me na cara, debaixo do chapéu. Era um caminho sem sombra, apesar das árvores. Também eu envelhecera, quase tanto como ela. Tinha o corpo curvado, as pernas com varizes, os pés deformados. Via-os distintamente, porque agora caminhava descalça, ofegante e descalça por um caminho da floresta. Os pés
feriu-se nos cargos, todo o corpo doía, a minha mãe pesava cada vez mais e eu tinha de continuar, mas cada passo era um esforço maior que o anterior e sentia-me perdida. Eu nem sequer sabia para onde me arrastava, só sabia que não ia deixá-la para trás, que a levantaria para onde quer que fosse, mesmo que morrêssemos ambas no caminho. Ficamos por aqui. Depois quem quer ler o livro. É sério, é um bom livro. Vamos tomar um vinho do Porto? Querido, eu preciso fazer assinatura. Eu vou pôr o meu e-mail, Está muito bem. Chama passagem. Eu sei. Agora sabe. Agora está. se ela quiser falar comigo, Não